Chegamos agora no segundo tópico da nossa lição que tem por tema geral, crescendo em compreensão. Nesse segundo tópico, nós vamos aprender acerca do pecado contra o Espírito Santo, algo extremamente sério. Você sabe o que é o pecado contra o Espírito Santo? Você sabe quão sério é pecar contra o Espírito Santo? Nós vamos entender, então, a partir do estudo desse tópico. Pergunta A. Qual é a terrível condição daqueles que, uma vez desfrutaram da luz do céu, mas em seguida a rejeitaram? Qual é a terrível condição que é apresentada lá em Hebreus, no capítulo 6, irmão Jonathan? Esses versos da palavra de Deus são bastante fortes, bastante chocantes, mas é a realidade. Quando nós permitimos que o nosso coração se endurece, que a nossa mente se feche contra o Espírito Santo, é impossível, é muito forte isso, né? É impossível que eles sejam novamente regenerados, que eles se convertam novamente. É claro que isso aqui não é algo simplesmente assim, você ouviu a verdade uma vez e você, agora não. Não quer dizer exatamente neste momento que se torna impossível para você. Quer dizer a constante rejeição à verdade. Quando você já conhece a verdade, quando você já teve experiência na verdade, você sabe que a verdade é a verdade, mas você acaba relaxando, se afastando, diminuindo a verdade e mesmo fazendo com que aquela coisa que você sabe que é errado, aquele ato, aquela palavra, aquele pensamento que você sabe que é errado, você comece a defendê-lo e de repente ele se torna certo para você. A cauterização da consciência. Quando você chega nesse estágio, é impossível que você seja novamente regenerado. Triste, né? Triste. Uma situação bastante complicada. E o Senhor Jesus, ele falou sobre essa questão do pecado contra o Espírito Santo, né? Sim. E ele trouxe uma advertência muito solene. E a pergunta B nos leva a essa reflexão. Que solene advertência Jesus lançou aos judeus que o rejeitaram? O contexto aqui que Jesus estava falando, Jesus fez uma cura. E de repente, expulsou um demônio também, e de repente os fariseus ali começaram a questionar o trabalho de Jesus. A expressão fala que eles tinham convicção de que o trabalho que Jesus fazia era da parte de Deus. Mas para eles admitirem isso, eles teriam que reconhecer que eles estavam errados. Isso feriu o orgulho deles, né? Isso ia contra o orgulho e agora eles começaram a resistir ao apelo do Espírito Santo ao coração deles. Até que eles chegaram a falar claramente para as pessoas de que Jesus estava expulsando demônios por Belzebu, pelo próprio Satanás. Que Jesus, na verdade, em vez de ser um instrumento de Deus, era um instrumento de Satanás. Que o Espírito Santo que Jesus utilizava para realizar o trabalho era o próprio Satanás. Eles atribuíram o trabalho de Deus ao inimigo. E aí Jesus leva ali uma conversa bem direta com eles e depois fala assim, quem não está comigo, está contra mim. E mais, e aí ele entra exatamente nessa passagem agora. Todo pecado e blasfêmia será perdoado aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Então Jesus falou exatamente o que eles precisavam ouvir também. Aqui que o que seria o pecado contra o Espírito Santo? Que é você tentar atribuir o trabalho de Deus a Satanás, é você questionar o trabalho de Deus. E inclusive, nós percebemos um detalhe aqui, se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado. Eu quero destacar aqui também, a notinha vem falando do que é o pecado contra o Espírito Santo. Muitas vezes nós pensamos que o pecado contra o Espírito Santo é um mistério, algo que ninguém sabe o que significa, e aí um chuta uma coisa, outro chuta outra. Mas o que é o pecado contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é o pecado de recusar a atender ao convite para o arrependimento de modo persistente. Quando o Espírito Santo fala uma vez, duas, três, e você insiste, você ouve uma mensagem, participa de uma lição interativa, e você resiste uma vez, resiste outra, até que o Espírito Santo não tem mais acesso a você. Isso que é o pecado contra o Espírito Santo. Não é misterioso, né? Mas é uma realidade que acontece, e muitas vezes ela acontece de maneira devagar, não é num momento só. É uma recusa, outra, uma insistência, outra, de repente
aquilo não toca mais no seu coração. Você pode ouvir a mesma mensagem, você pode ouvir a mesma pregação, você pode estudar a mesma lição, mas aquilo já não toca no seu coração, não te inspira a uma mudança. Sendo que o propósito, que é o objetivo inclusive dessa lição, é que haja crescimento, que as mensagens cheguem ao nosso coração e nos levem a uma mudança. Mas sem o Espírito Santo é possível isso acontecer? Sem o Espírito Santo não acontece. Sem o Espírito Santo você pode até admitir que há necessidade, mas sem o Espírito Santo não há transformação, não há mudança. O meio que existe, né, tanto do convencimento do pecado, do entendimento do juízo, o agente que trabalha no nosso coração, que nos leva até Cristo, quando nós anulamos ele, não existe, né? É como alguém que precisa atravessar um rio e ali existe um barco. Essa pessoa coloca fogo no barco e ainda continua querendo atravessar o rio, mas não tem mais o meio, o transporte para fazer aquela travessia. É apenas o Espírito Santo. Então, a rejeição é exatamente isso, é você colocar o fogo no barco que lhe possibilitaria fazer essa jornada. O sacrifício de Jesus, o trabalho mesmo de Deus que nos abençoa, nos dá bênçãos todos os dias, todos são importantes. Mas sem o Espírito Santo, nada toca no nosso coração. Nada nos leva a ser constrangidos pelo amor de Jesus, pelo amor de Deus, e nem mesmo a reconhecer as misericórdias e as bênçãos de Deus. Quem faz isso é o Espírito Santo. E aí o finalzinho da nota fala assim: quando se alcança a completa rejeição do Espírito, não há mais nada que Deus possa fazer em favor da alma. A comunicação com a alma, né, está cortada, rompida. Sim. O ser humano não tem mais sensibilidade para entender, compreender, para assimilar e aceitar as coisas divinas. Pergunta C: que influência nossas palavras exercem sobre nosso próprio caráter? Uma influência muito grande. Muitas vezes a gente leva isso na brincadeira. Nós sabemos muito bem, acredito que você já deve ter ouvido alguma palestra, que o que você fala tem um efeito sobre os outros, sobre os seus filhos, esposo, esposa. E tem até pesquisas que falam que as nossas palavras têm efeito até sobre as plantas. Se você amaldiçoar as plantas todo dia, elas vão secar e vão morrer. Nós sabemos disso. Mas agora, o que nós nos descuidamos é que nossas palavras também têm efeito sobre nós mesmos. E às vezes uma brincadeira, às vezes uma coisa que você fala de forma leviana, um questionamento desnecessário da verdade, aquilo pode estar te levando a endurecer a sua mente contra o Espírito Santo. Algo que você já estudou, que você já viu na palavra de Deus, que é a verdade, você pode buscar saber mais sobre ela, mas não questioná-la mais. Quando você questiona, você está abrindo o caminho. Quando você critica o trabalho de Deus, quando você questiona a verdade, você está abrindo o caminho para o seu cérebro se confundir ali com relação à verdade, para Satanás entrar com o erro e seu coração até mesmo se endurecer contra a verdade, que foi o caso justamente, fala isso no estudo adicional, que foi o caso justamente daqueles líderes religiosos da época de Jesus. Eles já tinham convicção do trabalho de Deus, mas eles não queriam dobrar essa torcer, então eles começaram a questionar, levantar questionamentos sem necessidade. E isso levou eles a endurecer o coração de tal modo que eles levaram aquele representante de Deus, o próprio Filho de Deus, levaram ele à morte. Crucificaram ele, inspiraram ou cutucaram os romanos a levarem a Jesus à crucifixão. Certo. É até uma frase da nota que diz assim, que os seres humanos são afetados por suas próprias palavras, né? Sim. Então, é o cuidado que a gente precisa ter por... O irmão Jonathan apresentou aqui o aspecto de você falar determinadas coisas e depois, por orgulho, sustentar. Sim. E aquele erro mencionado anteriormente, por orgulho sustentado, com o passar do tempo, muitas vezes repetido, a alma acaba aceitando aquilo como uma verdade. Sim. Mas isso não quer dizer que é verdade, é erro ainda, né? Até Sempre mesmo, será. a nossa mente é maravilhosa, criada por Deus, claro, magnífica.
Eu não sei se você já reparou, talvez até com você ou com alguém próximo de você, quando a pessoa conta a mesma história mentirosa várias vezes, o nosso cérebro, segundo pesquisa, ele chega a criar a memória daquela história. Não aconteceu, mas você conta ela com detalhes porque para você aconteceu. Seu cérebro criou toda a memória, mas é uma memória falsa, uma memória de mentira, né? E se o nosso cérebro é capaz de fazer isso, ele é capaz de bloquear também o Espírito Santo quando você rejeita, quando você começa a falar contra, quando você começa até questionar o trabalho de Deus, questionar a obra de Deus, o trabalho e a verdade de Deus de forma geral. Então, algo muito perigoso, nós devemos sempre medir nossas palavras. E Jesus fala de maneira muito clara sobre isso. Olha, toda palavra sem necessidade que você falar, você vai prestar contas no dia do juízo. E ainda o próximo verso, que não está na lição, o versículo 37, Jesus fala, por tuas palavras você vai ser justificado e por tuas palavras você vai ser condenado. Então, muita atenção às palavras, algo que nós precisamos nos atentar. Muito bem. Então, nesse segundo tópico, aprendemos acerca do pecado contra o Espírito Santo, que é através da resistência, através de palavras que apontam a própria obra do Espírito Santo como sendo obra do mal, e também através de palavras de confusão, né, que possam ser pronunciadas por nossos lábios de uma forma desrespeitosa, de crítica e outros aspectos que são mencionados aqui na nota. Através disso, nós podemos estar fechando o nosso coração para a ação do Espírito Santo, de tal forma que isso pode ser, um risco que existe, né? Esse canal da ação do Espírito Santo ser fechada para sempre. Sim. Então, precisamos estar atentos, é uma reflexão muito séria. Não precisamos também entrar em desespero, porque existe, né, esse questionamento. Será que eu já pequei contra o Espírito Santo? Se você está preocupado com isso, com esse tema, se você está buscando a palavra de Deus, se você tem tido o interesse, o desejo de arrepender-se de seus pecados, de viver em novidade de vida, tem sido tocado ainda? Significa que o Espírito Santo está falando com você. Sim. Se você está preocupado se pecou contra o Espírito Santo de uma forma de aflição de espírito, é um indício de que existe um toque do Espírito Santo na sua vida, ainda te levando para um arrependimento. Então, confie na graça de Cristo. Se de repente você viveu, né, alguma experiência que talvez você sente que foi um pouco além do que devia, peça perdão a Deus, peça perdão ao Espírito Santo por estas questões e segue a vida. Agora, se você não sente qualquer toque nesse sentido, né, para você está tudo bem, onde você já está, já alcançou, está tudo ok, rico sou, de nada tenho falta, muito perigo. Aliás, muita atenção, porque é um perigo muito grande de repente, a gente estar fechando as portas para a ação do Espírito Santo em nossas vidas. Esse ponto que você está comentando, Zirlei, ele é muito importante, porque Satanás ele é muito astuto. E cada vez que a gente fala sobre um tema importante como esse, ele pode tentar mentir para você e falar, não, você já foi longe demais. Tá vendo? Deus não vai te aceitar mais, acabou para você. Mas às vezes é mentira. Sim. Né? Porque nós estamos aqui, se o Espírito Santo está falando com você, é porque ele ainda está atuando no seu coração. Ainda há oportunidade de mudança. Né? Então não acredite na mentira de Satanás. Se apegue à graça e às promessas de Jesus.